É uma alegria estar de novo aqui nessa casa tão acolhedora. E hoje a gente vai tratar de um tema que tem várias questões. É um tema multifacetado que nos traz muitas reflexões importantes, não só para a gente aprender, mas para a gente levar por gravidade para o nosso coração, levar para o nosso cotidiano, para que seja mais um tópico do Evangelho para transformar a nossa vida. Eu espero, antes de mais nada, nesse tempo de pandemia, que todos nós estejamos bem. Mas quando eu desejo que todos nós estejamos bem, não é só bem fisicamente, não é só bem econômico, financeiro, que todos nós estejamos bem emocionalmente, que todos nós estejamos bem espiritualmente. Porque quero crer que esse bem espiritual é o objetivo da nossa encarnação. É nos melhorarmos até cada vez mais nos tornarmos aquele espírito que está bem, que está em paz, que está tranquilo. E antes de começar no tema, eu trago só 3 exemplozinhos de pessoas que parece que viviam sempre alegres, sempre felizes, tinham um semblante de paz, de harmonia, de serenidade. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. E vejam só, 3 pessoas que não tinham uma saúde física boa, eram acometidos por diversas enfermidades, eram pessoas que não tinham recursos materiais. No entanto, parece que eles aprenderam a estar bem emocionalmente e espiritualmente. Então é esse bem que eu desejo para todos nós, que cada vez mais a gente consiga conquistar esse patrimônio, que é estar bem emocionalmente e principalmente espiritualmente. Esse tema da noite, que é o futuro e o nada, antes de mais nada eu quero fazer uma antecipação do final. Futuro e nada. Minha gente, se o nosso futuro fosse o nada, esse futuro não tinha futuro. Já antecipando que o nosso futuro é o infinito, não é o nada. Mas esse tema é muito interessante porque ele vai nos fazer refletir sobre como é que nós estamos vivendo a nossa encarnação. Diante desse tema tão amplo, que nos remete ao infinito, que faz um contraponto do nada. E aí, o texto, que é o capítulo 1 do livro Céu e Inferno, ele começa a trazer a seguinte informação: nós nascemos, vivemos e morremos. Coisa lógica, né? Todo mundo sabe disso, até as criancinhas sabem disso, que a gente nasce, que a gente vive e que a gente morre. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para todos nós com base nesses 3 verbos. Já que é tão simples, então vai ser simples a gente responder essa pergunta para nós mesmos. Minha gente, por que que a grande maioria de nós vive como se nunca fosse morrer e termina morrendo sem verdadeiramente ter vivido? Olha que pergunta profunda para a gente levar para o nosso cotidiano. E o que seria viver como se nunca fosse morrer? É vivermos adiando a nossa própria vida, é viver adiando os nossos compromissos reencarnatórios. Inclusive, eu tenho uma historinha que eu peço licença para contar para vocês. Evidentemente, ela não é verdadeira, mas ela traz uma lição muito apropriada para o tema que a gente está trazendo. E eu chamo ela, toda vez que eu conto, de a historinha do adiador. Era um rapaz muito bondoso, um espírito já mais burilado, e o pai dele desencarnou ele ainda muito jovem. E ele, imbuído naquele espírito de caridade, de fraternidade, decidiu fazer medicina e construir um grande hospital para acolher os indigentes, as pessoas pobres. Só que no primeiro momento da decisão dele, ele estava envolvido numa carga de estudo muito grande para prestar o Enem. E não tinha tempo para caridade. Ele dizia: mas quando eu entrar na faculdade, aí eu terei mais conhecimentos e poderei ajudar as pessoas. Passou no Enem e começou a faculdade. Só que quando ele se viu dentro da faculdade, ele percebeu que a carga de estudo era muito grande. Ele queria ser um bom profissional para ajudar as outras pessoas. Então, mais uma vez, ele adiou o grande plano dele. Assim que eu me formar, eu vou começar o trabalho caritativo
até que eu tenha esses recursos para construir esse grande hospital. E continuou na luta dele, 10, 12 anos de estudo, e se formou. Quando ele se formou, tinha acabado de casar, a esposa grávida, disse: mais uma vez eu preciso adiar aquele meu plano, porque eu preciso angariar recursos para minha família e preciso também ter recursos para o projeto daquele grande hospital. Então, mais uma vez, ele adiou. Mas não tem problema, quando eu estiver bem estabelecido, eu vou empreender essa obra. Aí, quando ele estava bem estabelecido na profissão, já estava um médico de destaque, convidaram ele para ensinar na faculdade. Aí ele pensou: mas e o meu hospital? Isso não tem problema. Eu trabalho de dia no meu consultório, à noite eu vou ensinar na faculdade, e quando eu me aposentar, aí sim eu vou dedicar toda a minha energia àquele hospital. Aí ele vai adormecer e, em sonho, vê o pai dele, que tinha desencarnado, ele ainda muito jovem. E ele é invadido por uma alegria e abraça o pai e diz: meu paizinho, depois que você desencarnou aconteceram tantas coisas, preciso te contar bem rápido enquanto esse sonho não acaba. O paizinho olhou para ele, sorriu, abraçou carinhosamente e disse: sente e conte tudo, e pode contar devagar, com muita calma, que você vai ter todo o tempo do mundo, você não está sonhando, você desencarnou. E ele olhou para a história dele e percebeu as muitas oportunidades que ele teve de praticar a caridade. Então, o que é que esse primeiro ponto, nascemos, vivemos e morremos, nos traz? E aquela pergunta: não adiarmos os nossos projetos. Já pensou se a nossa postura diante do perdão for aquela: aquele desgraçado que me ofendeu, quando passar a minha mágoa, daqui a 5 anos eu vou começar a pensar em perdoar ele. Aí eu desencarno com 3 anos, perdi 3 anos do exercício do perdão. Mas espera aí, amar o próximo como a mim mesmo, como Cristo nos amou, é muito difícil. Talvez daqui a uns 30, 40 anos eu consiga. E a gente vai adiando, vai cruzando os nossos braços e vai perdendo o quê? Tempo. É a única coisa que não tem mais jeito. Aquela oportunidade que você perdeu naquele dia, naquele momento, nunca mais ela volta para você. Você pode até ter outras similares, mas aquela está perdida. E muitos de nós, aliás, a maioria de nós aqui nesse planeta de provas e expiações, não aproveita bem o nosso tempo. A gente desperdiça muito o nosso tempo. Então, aquela primeira parte da pergunta: por que que a gente vive como se nunca fosse morrer? Viver como se nunca fosse morrer é adiar tudo. Parece que eu tenho uma eternidade nessa encarnação, eu fico adiando as coisas, adiando os meus projetos, adiando a minha própria evolução espiritual. Agora vamos para a segunda parte. Terminamos morrendo sem termos vivido. Que mensagem essa pergunta nos traz? É que a gente, quando desencarna, muitas vezes a gente olha para trás e diz: meu Deus, não vivi efetivamente. Por quê? Porque eu não evoluí, não cumpri minhas metas encarnatórias. Que desperdício! Poderia ter feito tanta coisa, já que eu não pude construir o hospital, eu poderia ter praticado a caridade, visitado comunidades carentes, poderia ter trabalhado o meu orgulho, o meu egoísmo, trabalhado a minha soberba, a minha vaidade. Quanto tempo perdido! Então a gente desencarna e é como se a vida não tivesse acontecido. E o mais grave é que nós, psiquicamente, a gente arranja algumas justificativas para as coisas que a gente adia. Eu já vi, inclusive, irmãos queridos que dizem assim: rapaz, eu me considero uma pessoa boa, eu não tomo nada de ninguém, eu faço minha caridade, então assim, eu já avancei muito e o resto eu vou deixar para outras encarnações. Olha que coisa, minha gente. Evolução é sem pressa e sem pausa. Nós não podemos apertar aquela teclazinha da pausa da nossa evolução. Nós não temos o direito de fazer isso conosco mesmo. É sem pausa. E aí o que é que a gente faz? Vai adiando, e muitas vezes o patrimônio espiritual que a gente se orgulha de ter, a gente obteve em encarnações passadas. E a gente se conforma com aquele patrimônio e não melhora.
a gente desencarna do jeito que chegou. E é muito melhor a gente encarnar ruinzinho e desencarnar menos ruinzinho do que a gente encarnar bonzinho e desencarnar bonzinho igual, sem evoluir. Porque a evolução é uma missão de todos nós, é uma missão comum de todos nós. Tem um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, e ele traz uma visão, apesar de ele não ser de uma linha pessimista, mas uma linha muito pessimista sobre o ser humano. Ele diz que a grande alegria da ovelha é ver que o lobo comeu a ovelha do lado, e se referindo a nós, seres humanos. Aí vamos analisar nessa escala de ovelha, lobo. Será que nós somos o lobo ainda? Que agimos por instinto? Que pelo nosso instinto a gente ignora o outro que está ali do nosso lado? Por instinto a gente prejudica outras pessoas? Por interesse próprio a gente prejudica terceiros, irmãos? Será que a gente ainda é lobo? Ou será que a gente é aquela ovelha que olha, que se alegra porque o lobo devorou a vizinha? Ou será que a gente é uma ovelha mais burilada, aquela ovelha mais crescida, aquela ovelha que já melhorou espiritualmente, que não consegue se alegrar com o devorar da irmã do lado e vai se solidarizar com a família daquela outra, que vai se entristecer porque a outra foi devorada? Ou será que mais evoluída ainda a gente é aquela ovelha que vai para o lobo? A gente chega para o lobo e diz: vem cá, vamos conversar, existe um mundo melhor, existem opções melhores para você, com todo carinho, com todo amor, se dirigindo ao lobo. Meus irmãos, eu quero crer que a grande maioria de nós ainda é aquela ovelha que se alegra quando o lobo come a ovelha do lado. Quando eu disse isso uma vez, muitas pessoas disseram: não, eu acho que você está equivocado, a gente já evoluiu um pouco mais. Mas vamos pegar alguns exemplos da nossa sociedade mesmo. Eu sou muito ruim com o tempo, mas há muitos anos houve um terremoto no Japão que dizimou quase a cidade inteira. E eu ouvi muitas pessoas, inclusive um irmão espírita que disse: graças a Deus, que coloca Deus no meio da história, que foi no Japão, não foi aqui no Brasil. Estou alegre porque a ovelha que o terremoto devorou é japonesa e não brasileira. Um acidente na nossa cidade, é comum a gente ouvir as pessoas dizer: graças a Deus que não tinha ninguém da minha família naquele ônibus. Estamos nos alegrando com o devorar da ovelha vizinha. Na pandemia, ouvimos muito isso, algumas pessoas dizerem: graças a Deus que ninguém próximo a mim foi levado. E a gente ainda coloca Deus no meio disso. Então, nessa história de a gente precisar evoluir, é importante que a gente se atenha a essas questões. Andando um pouquinho mais no texto que a gente está discutindo, ele sugere outra pergunta que também é muito interessante. Depois da nossa morte, a gente vai se descortinar na nossa frente: o infinito ou nada? Eu tenho convicção, certeza não, que é muito forte, mas eu tenho convicção que, se perguntasse isso individualmente, todos vocês diriam que depois da morte a gente vai aparecer à nossa frente o infinito. Todos nós apostaríamos que tem o infinito ali esperando pela gente. Antes da gente continuar, eu quero trazer a ideia de um cirurgião oncopneumologista, aquele médico que opera as pessoas, que abre o pulmão das pessoas quando estão com câncer, quando estão com qualquer tipo de problema. E esse médico fuma. Vejam só que incoerência, né? Ele é um oncopneumologista, cirurgião, que fuma. Que incoerência. Agora vamos pegar essa realidade que nós acreditamos, para saber se nós também não somos um pouco incoerentes. A gente acredita no infinito daqui a pouco, quando a gente morrer. E quando eu digo daqui a pouco, não é porque eu estou com uma doença terminal, não. É porque todos nós estamos muito perto da morte. Se tivesse uma criancinha de 10 anos aqui, eu inclusive falaria para ela: daqui a pouco você está desencarnando. Todos nós daqui a pouco estamos desencarnando. Porque o que é 100 anos
diante da nossa eternidade? É um sopro, é uma gotinha de água no oceano, é um grão de areia no deserto. Então todos nós já vamos desencarnar. Essa é a nossa realidade. E nós sabemos que somos infinitos. Então por que nós não agimos de acordo com o que nós sabemos? Vou explicar isso melhor com um conselho e uma promessa do Cristo. Quando ele nos disse: buscai o reino dos céus, que o resto vos será dado por acréscimo. Ele dá um conselho para a gente buscar o reino do céu. E depois promete que se a gente buscar o reino do céu, o resto vem por acréscimo. Então nós que acreditamos no infinito, nas coisas eternas, por que no nosso dia a dia a gente valoriza tantas coisas passageiras? A matéria. Nós, no nosso dia a dia, a gente busca o reino dos céus e espera o resto por acréscimo, ou a gente busca tudo na encarnação e se sobrar um tempinho a gente vai buscar o reino dos céus? Muitos de nós, e aqui não é uma crítica a ninguém especificamente e a todos nós ao mesmo tempo, porque muitas vezes a gente perde oportunidades de buscar o reino dos céus no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa família, com as pessoas que a gente conhece. Buscar o reino dos céus não é passar o tempo inteiro dentro de uma casa espírita, não é passar o tempo inteiro dentro de uma igreja católica, de um templo budista. Buscar o reino dos céus é vivermos como espíritos que somos. Só que a gente confunde as coisas sendo incoerentes. A gente vive como se fosse matéria e tivéssemos um espírito, quando na realidade nós somos um espírito. Estamos usando essa roupa velha que já vai para o lixo. Então será que nós não estamos sendo também incoerentes, minha gente? Quando a gente acredita que o infinito está ali, batendo a nossa porta, já todos nós nos defrontaremos com ele, mas vivemos como se não acreditássemos nisso. Será que nós não estamos repetindo a mesma postura daquele cirurgião que fuma? Aquele cirurgião que está vendo o pulmão das pessoas estragado o tempo inteiro e mesmo assim fuma? Assim somos nós. Nós estamos o tempo inteiro, cada vez mais amealhando conhecimentos, sabendo que a felicidade vem da nossa evolução. No começo eu falei das obrigações encarnatórias. Parece até um fardo, parece até uma coisa pesada, mas não é. Você cumprir essas obrigações encarnatórias é você estar buscando a própria felicidade. Quem de nós não se sentiu extremamente bem por ajudar, por prestar uma caridade desinteressada e sincera, por acolher um irmão que está em dificuldade? Quando a gente acende uma vela, minha gente, o primeiro iluminado somos nós mesmos. Então a grande maioria de nós já experimentou o prazer de ajudar. Quão felicidade isso nos traz! E é independente de tudo, independente da matéria. Aí alguns irmãos dirão assim: espera aí, irmão, mas tem muitas pessoas que não estão nem aí para a evolução espiritual e são felizes. Eu me permito discordar desse nosso irmão ou dessa nossa irmã. Quero crer que está havendo aí uma pequena confusão entre o que é felicidade e o que é alegria. A matéria me dá alegria, o espírito me dá felicidade. Então, assumir esses compromissos diante da nossa existência infinita é buscar a nossa própria felicidade. Quando a gente cumpre a nossa missão, não é só aquele prazer do dever cumprido, não. Vem algo mais dentro da gente, que a gente não sabe de onde vem, mas vem aquele prazer, aquela felicidade, que é diferente da alegria da matéria. Quando eu compro o meu carro, eu fico alegre. Quando o irmão rouba ele, eu fico triste. Eu fico alegre quando caso, fico triste quando separo. Eu fico alegre quando meu filho encarna. Se o meu filho desencarnar antes de mim, eu fico triste. Então as coisas da matéria, ela nos gera alegria e tristeza. A felicidade não tem contraponto. A infelicidade que fica para trás, ela não volta mais. E quanto mais evoluído a gente está, mais feliz a gente se torna. Vamos pegar de novo aqueles 3 exemplos daqueles seres do começo. Chico Xavier, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá.
Aqueles três pareciam que tinham felicidade interior. No meio de desgraça humana, e nesse ponto, principalmente Madre Teresa de Calcutá, vivendo ao lado das maiores desgraças materiais do ser humano que a gente pode vislumbrar, mas estava sempre com um sorrisinho escondido. Mesmo ela sem sorrir, o semblante dela parece que estava sorrindo. Por quê? Porque ela tinha felicidade. Inclusive, abria mão até de algumas alegrias materiais, porque a felicidade é muito maior, a felicidade preenche muito mais. E principalmente, a felicidade que advém da nossa evolução espiritual não tem contraponto. A infelicidade vai ficando para trás. Nós ignorantes, nós éramos muito infelizes. Aí a gente vai se melhorando aos poucos e vai aumentando a nossa felicidade. E não volta mais. O que a gente conseguiu, a gente não retroage. A gente pode perder tempo, cruzar os braços e não aumentar essa felicidade. Porque o livre-arbítrio, ele tem uma exceção. Ele não é amplo, geral e restrito. Eu não posso, simplesmente pelo meu livre-arbítrio, dizer que eu não vou evoluir. O Cristo disse: nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Então a minha decisão de dizer eu não vou evoluir não vai surtir efeito nenhum, porque aí o meu livre-arbítrio não funciona. Por quê? Bondade, amor de Deus por nós, do Criador por nós, criaturas. O nosso livre-arbítrio vai fazer a gente evoluir mais rápido ou mais devagar. Isso sim, está dentro do nosso raio de ação. Mas nós não temos a opção de decidir não evoluirmos. Um dia todos nós seremos anjos. E qualquer anjo, qualquer espírito perfeito pode olhar para nós e dizer: eu fui como tu és, e tu serás como eu sou. Avançando um pouquinho mais, minha gente, o livro nos traz a ideia de niilismo, que vem da palavra nihil, que quer dizer nada. Que teoria, que doutrina assustadora, estranha. Já pensou? Eu fico pensando no sofrimento dos nossos irmãos ateus, que para ele a morte é o fim, é o nada, tudo se acaba. Que sofrimento, que dor o tempo inteiro, porque ele tem que usar tudo numa única encarnação, ele tem que usar tudo numa única existência, porque daqui a pouco é o nada. Como eu já disse, 100 anos é um flash. Já pensou que desespero, que tristeza? Então o que é que o nihilista, o que é que o irmão ateu, ele vai se apegar? A única coisa que ele tem, a única coisa que ele conhece, que é a matéria. E a matéria, gente, é contrária à nossa essência, que é de natureza espiritual. O materialismo, ele se contrapõe à nossa própria natureza. E aí é o grande problema, e é por isso que a gente não busca o reino de Deus esperando que o resto venha por acréscimo, porque nós ainda estamos muito encharcados do materialismo, nós ainda somos muito vinculados ao materialismo. É exatamente por isso que a gente não consegue dar esse passo. Eu sei que todos nós acreditamos na promessa do Cristo, nós sabemos que é verdade, mas a gente não dá esse passo por quê? Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Temos que comer ainda muito feijão com farinha até nos melhorarmos. E quanto mais purificados, quanto mais burilados estivermos como espíritos, mais a gente vai se abraçar com essa felicidade e mais a gente vai ter facilidade de cumprir os comandos do nosso irmão maior. Porque se vocês pegarem as missões do Cristo, elas são muito desafiadoras para o nosso ponto de vista. Eu quero crer que quando a gente estiver nos mundos felizes, que não são felizes, o nome por acaso, são purificados e se tornam felizes, a gente vai olhar para trás: rapaz, eu não entendo por que eu tinha tanta dificuldade. É tão óbvio, é tão fácil, é tão simples. Mas quero crer que essa nossa grande dificuldade ainda é porque estamos muito enraizados ainda na matéria. Essa crença do nada, ela é algo que tem a sua origem, quero crer, na Idade Média, quando nós tínhamos religiões extremamente dogmáticas, e nós tivemos
uma era da nossa sociedade chamada de iluminismo, que foi denominada a era da razão, onde o ser humano se revoltou com o não raciocinar. Eles tinham que raciocinar. Então como se fosse uma vingança em relação aos dogmas, uma vingança em relação, você tem que acreditar, se não acreditar você vai para o inferno, se não acreditar Deus castiga, acredite por acreditar, são os mistérios da fé. Ele se revolta e vai para o outro lado, porque a ideia do nada, existe um raciocínio atrás dela, e ele prefere raciocinar errado do que não raciocinar. Então quero crer que o niilismo ele nasce muito naquele iluminismo, naquela fase que o homem era incitado a raciocinar, ele era chamado ao raciocínio. E aí, depois dessa era, a gente teve grandes avanços, inclusive em alguns ramos religiosos, que faz o contrário. Posso citar dois, que é a nossa doutrina, a doutrina espírita, e o budismo. Ele apresenta elementos de razão, explicações para tudo. Você pode até não concordar, não aceitar aquilo, mas existe uma explicação. Não existe aquele mistério da fé, não existe aquela obrigação em aceitar e acatar aquilo. Então me parece que esse niilismo ele foi mais um estágio que o ser humano passou quando ele se revoltou por ser proibido a ele o direito de raciocinar. E aí, nesse nosso estudo, nós percebemos ainda outras duas teorias. Uma é a da absorção universal. Segundo essa teoria, nós somos como gotas d'água do oceano, que quando a gente desencarna, a gente volta para o oceano e perde inclusive a identidade, a gente se mistura. É melhor do que o niilismo, porque já prevê algo maior, já prevê talvez uma inteligência maior, talvez um oceano maior. O niilismo é nada. Mas mesmo assim, olha que coisa estranha, depois da morte é a destruição também, porque eu não serei mais eu vou ser uma gota d'água que volta a compor o oceano e me misturo e perco a minha identidade. Estranha também essa teoria, né? E um pouco depois nós temos o panteísmo, que nos diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Vamos analisar um pouquinho, que parece bonito, né? Essa ideia. Só que pelo panteísmo, eu sou um pedaço de Deus. Gente, Deus é perfeito, absolutamente perfeito. Como é que um todo perfeito é composto de partes imperfeitas? Porque nós somos imperfeitos. Então eu não posso ser um pedaço de Deus. Espera aí, agora complicou. Porque foi o Cristo quem disse: vós sois deuses. E o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais, para completar a frase do Cristo. Ele disse isso realmente. Só que não era querendo dizer que nós somos um pedaço de Deus. O que o Cristo quis dizer de fato é que pulsa em nós a luz da divindade. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus. E essa luz, por que não resplandece? Porque os nossos pequenos equívocos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade vai tapando essa luminosidade que está dentro de cada um de nós. Então o trabalho que a gente precisa fazer para que essa luz da divindade se expanda, apareça, brilhe, é a gente começar a tirar essas mantas do orgulho, da vaidade, da falta de simplicidade, da falta de caridade. À medida que a gente vai tirando essas mantas, essa luz vai aparecendo. Então foi isso que o Cristo quis dizer, que pulsa dentro de nós fagulhas da divindade, e não que nós somos um pedaço de Deus. Deus é fragmentado e nós somos um pedacinho de Deus. Não teria sentido analisado dessa forma. Então, minha gente, nós temos o nada, que é aquela teoria absolutamente desesperadora, aquela teoria que eu realmente tenho dificuldade de imaginar como é que o adepto do niilismo consegue viver bem. Aí nós temos a da absorção, que é aquela teoria de que a gente perde nossa identidade, a gente se mistura àquele todo, que me parece também muito devastadora, porque eu perco a própria identidade. E depois nós temos, por fim, a teoria da individualidade,
que me parece ser a mais adequada e, do ponto de vista divino, a mais justa. Porque imagine, eu que tenho uma vida regrada, que procuro me melhorar, aí a minha gota d'água vai para o oceano. Aquele que não fez nada, nenhum trabalho de evolução, a gota d'água dele vai para o oceano também, em pé de igualdade. Já pensou que injustiça? Não tem sentido. Além do mais, as gotas d'água do oceano, você pode pegar uma em qualquer lugar, é hidrogênio, oxigênio, cloreto de sódio, tudo igual. E nós, seres humanos, somos absolutamente diferentes, únicos. Não existe outro Rômulo, não existe outro Cícero, não existe outro Soares, em lugar nenhum do universo. Nós somos únicos. E nós continuamos únicos depois que essa roupa velha aqui vai para o lixo. E não é essa roupa verde, é a que está por baixo dela. A gente continua mesmo ser que nós éramos. E aqui é a grande desilusão dos nossos irmãos que cometem o desatino do suicídio. É perceber que eles não mataram o que eles queriam matar. Porque o suicida não quer se matar. Ele quer matar a dor que está dentro dele. Então, quando ele comete esse ato e ele vê do outro lado, nada mudou. A dor do mesmo jeito, as decepções, as angústias, acrescido pelo desatino do ato praticado. Então, nós temos a individualidade eterna. Nós fomos criados individuais, vamos crescer individuais e toda a eternidade nós seremos únicos. Já pensou como somos importantes? Como somos pequenos dentro desse conceito do infinito, mas como somos ao mesmo tempo importantes. Por isso que a gente deve se valorizar. Por isso que muitos de nós, às vezes, baixa a cabeça, se sente fraco, se sente impotente diante, inclusive, dos nossos próprios desafios encarnatórios. Lembremos-nos disso. Como nós somos importantes, como nós somos seres únicos, como Deus nos fez e quebrou a forma, não existe outro igual. E por vezes a gente quer sabotar esse projeto de Deus que somos nós. Às vezes a gente não gosta de uma coisinha ou de outra em nós mesmos, aí a gente quer parecer diferente. Só que isso, minha gente, é uma sabotagem daquele projeto original de Deus. A melhor forma da gente evoluir é sermos nós mesmos. Alguém vai dizer assim: Rômulo, tu não sabe como eu tenho pensamentos maldosos, tu não sabe como eu sou um cabra ruim. É melhor você se assumir com aqueles pensamentos maldosos, se assumir como um cabra ruim que você diz que é, do que você colocar uma máscara para ser alguém que você não é. Até mesmo porque a gente só vai conseguir se defrontar e mudar os nossos defeitos, os nossos equívocos, se a gente reconhecer eles. Se a gente começa a usar uma máscara de algo ou de alguém que nós não somos, como é que a gente vai mudar? Se eu estou escondendo os meus equívocos de mim mesmo, se eu estou cada vez me distanciando da essência do ser que eu sou, como é que eu vou mudar? E dentro dessa individualidade, meus irmãos, quero falar nesses minutinhos finais do Espiritismo. O Espiritismo vem salientar, vem ratificar, vem confirmar com muita força essa individualidade, que já foi dita pelo Cristo. Cristo, quando ele disse a cada um segundo suas obras, ele estava dizendo justamente isso: vocês, cada um, são individuais, está com vocês, o trabalho é de vocês, o ônus e o bônus é de vocês. E aqui, voltando para o nosso crescimento espiritual dentro desse infinito, quero crer que a gente pode, a partir de agora, abandonar o nada. Vamos focar só no infinito nesse finalzinho. Então, dentro desse infinito, a gente tem infinitas possibilidades, mas tempos finitos. Por quê? Porque aquela caridade que eu deixei de praticar ali, acabou. Nunca mais o tempo vai voltar para que eu faça aquela caridade. Como eu já falei antes, pode até aparecer outra oportunidade e eu aproveitar, mas aquela eu perdi. Aquele tempo não volta mais. Por isso que nós precisamos estar no nosso dia a dia atentos. Às vezes a gente está meio anestesiado. Às vezes durante o dia a gente perde várias oportunidades.
no dia seguinte terão outras. Mas vamos ficar mais atentos como espíritos, em jornada, em missão, em progresso contínuo. E o Espiritismo, dentro desse individualismo, dessa individualidade, ele vem nos dizer o quê? A responsabilidade é sua. É a teoria da responsabilização. Romulo, quer dizer que uma mãe, um pai não ajuda um filho a progredir? Será que um orientador espírita, um padre, um pastor, um monge não ajuda alguém a se desenvolver? Ajuda. Mas o trabalho é nosso. Não adianta o pai e a mãe dar exemplos, aconselhar. Se o filho não fizer o trabalho dele, ele não sai do canto. A responsabilidade de progredir é nossa. É um trabalho absolutamente individual. As outras pessoas nos ajudam, nós podemos buscar ajuda nas outras pessoas, mas o fazer é só conosco. É só a gente, a missão é nossa. É por isso que eu costumo dizer sempre que o Espiritismo é igual uma rapadura. Ele é doce, mas é dura. É doce por quê, Romulo? Porque o Espiritismo matou a morte. Não existe mais morte. Quando um irmão nosso, um parente nosso, nos deixa pela porta do túmulo, a gente sabe que é um até logo, a gente sabe que ele continua vivo, a gente sabe que ele continua com a mesma personalidade, rindo do mesmo jeito do outro lado, chorando do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, com as mesmas habilidades. Só fez trocar de roupa. É a saudade de um irmão que vai para a China, que vou passar décadas sem vê-lo. É a mesma saudade. Então, o Espiritismo matou a morte. O Espiritismo deixou sem emprego Satanás, porque ele acabou com um lugar chamado inferno. Então, Satanás não tem mais uma função, não tem mais um emprego, e acabou com o próprio Satanás. Ele vem nos dizer que o inferno existe sim, mas como estado de espírito, não como um lugar separado, um lugar geográfico. E aqui muitos de nós vivemos, talvez ainda vamos viver, infernos criados por nós mesmos, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de agir. Nós criamos os nossos infernos como estado de espírito, não como aquele lugar geográfico, aquele lugar delimitado. E por que é duro o Espiritismo? Entendi por que ele é doce, mas por que é duro? Justamente por causa dessa responsabilização. Com o advento do Espiritismo, eu não posso mais ter uma vida de equívocos e na hora da morte chama o meu mentor espiritual. Fale com Deus aí que eu me arrependo, eu quero um lugarzinho lá no céu. Acabou. O Cristo nos disse a cada um segundo suas obras. Então não adianta a gente rezar pelos outros. Desencarnou, não vou rezar mais não. Reze. Porque aquela oração chega para quem desencarnou como um âmbar, como uma força, justamente como um encarnado que está dando um conselho. Ele lá do outro plano pode se aproveitar daquilo, não que aquilo vá botar ele num patamar mais alto, num patamar mais baixo, porque o trabalho é nosso. Não é um terceiro, uma mãe, um pai, um amigo que vai fazer com que ele progrida. O trabalho é dele, mas aquela oração chega a ele como um lenimento, como um âmbar, como algo que o ajuda na jornada, do mesmo jeito que os encarnados nos ajudam. Minha gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês desse estudo, ante esse infinito que se descortina na nossa frente. E a nossa grande proposta, o nosso grande trabalho é a gente trazer esse infinito para o nosso segundo atual, para a nossa hora, para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para a encarnação atual. Para que a gente não viva acreditando no infinito, mas vivendo como se a gente só tivesse a matéria. Então vamos botar um pouco de eternidade em cada segundo da nossa existência, que aí quero crer que a gente vai estar cumprindo a nossa missão de nos desenvolvermos como espíritos, que é uma missão comum a todos nós. Cada um tem suas missões específicas, mas todos nós temos a missão de nos desenvolvermos. Queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Já falei para o Soares que assim, é o último sábado que estarei com vocês. Estarei com vocês agora quando
solicitado nas quartas-feiras, né? Estou fazendo um curso aos sábados, mas para mim será sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E no que eu puder ajudar, eu só recuso uma oportunidade de trabalho se não tiver outro jeito. Muito obrigado e muita paz a todos.